Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Tobias, capítulo 1, dos versículos 10 ao 12. Quando da deportação para a Síria, ao ser desterrado, fui para Nínive. Todos os meus irmãos e os da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. Quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos, como eu me lembrava de meu Deus com toda a minha alma. Quando eu estava aqui em meditação, o Senhor ministrava muito forte a respeito das suas quedas, meu irmão e minha irmã. O porquê você ainda vem caindo tanto. O porquê você ainda vem caindo em seus pecados. O porquê você ainda vem fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Você sabe que você quer andar corretamente, caminhando com o Senhor, mas você ainda vive em constantes quedas. Por quê? Primeira coisa, a nossa batalha, ela se dá em nosso interior, especificamente na nossa mentalidade. Então, eu nunca vou conseguir vencer primeiramente uma batalha no exterior se antes eu não vencer a batalha na minha mentalidade. Eu não posso, por mais que estejam acontecendo várias coisas no exterior que eu esteja vendo, quando eu firmo um compromisso com o Senhor e me decido pelo Senhor todos os dias, eu não me permito corromper. Aqui nos traz: quando da deportação para a Síria, ao ser desterrado, fui para Nínive. Todos os meus irmãos e os da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. Aqui ele não está falando de pessoas específicas. Todos os meus irmãos e os da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. Ou seja, por que você vem caindo tanto? Porque você ainda está como aquele velho ditado que fala: Maria vai com as outras. Eles estão fazendo, eu vou fazer também. Não, não pode ser assim, meu irmão e minha irmã. Quando nos colocamos a caminhar com o Senhor, temos que entender que estamos em separado. Estamos no mundo, como a palavra nos traz, mas não pertencemos a esse mundo. Então eu não posso ser Maria vai com as outras. Eu tenho que entender que eu tenho um chamado, que eu me coloquei como servo do Senhor, e o servo do Senhor anda em obediência. Por mais que eu esteja vendo os meus irmãos, até parentes, os meus irmãos de sangue fazendo, eu não faço. Por mais que você, minha irmã, esteja vendo suas amigas fazendo, as suas próprias irmãs de sangue fazendo, você não faz. Porque você sabe que você agora pertence a Deus. Você agora é um crismado, um batizado, você anda conforme a vontade do Senhor. E é assim que temos que fazer, meu irmão e minha irmã. Por que muitos ainda vêm caindo? Porque estão fazendo o que as demais pessoas estão fazendo. Por que Adão e Eva caíram? Eva permitiu e Adão fez o que ela quis, né? Mas aqui, hoje, o que o Senhor nos traz muito forte aqui, que é o versículo 11. Quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos. Versículo 12. Como eu me lembrava de meu Deus com toda a minha alma. Lembrava, lembrança, do latim significa recordar. Como é que você vai ter que fazer a partir de agora, meu irmão e minha irmã? Recordar do Senhor, lembrar do Senhor. Todos estão fazendo, mas automaticamente vem e o Senhor suscita em nós. O Espírito Santo suscita em nós a respeito do nosso caminhar, a quem servimos. Então eles estão fazendo, mas o Espírito Santo me
faz lembrar, me faz recordar. Lembrar, lembrança no latim significa recordar. E eu me recordando, eu não faço o que é mal aos olhos do Senhor. O versículo 11, quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos. Todos estavam comendo. E eram coisas ali deliciosas. Hoje é sexta-feira. Hoje, o que nos recorda, né? Qual é a lembrança que temos que ter? Qual é, meu irmão e minha irmã? Hoje é sexta-feira. Tá vendo a importância de meditarmos? Hoje, o nosso Senhor, nos recordamos que o nosso Senhor deu a vida por cada um de nós. Todas as sextas-feiras temos que nos recordar disso. Mas qual é a sua atitude? Você está vivendo no presente, no agora. E o que você está querendo? O sextou. Agora, se você trouxer, né, o Espírito Santo suscita em nós. Ele nos faz lembrar, nos faz recordar que hoje, na sexta-feira, hoje houve um sacrifício. E assim o é toda sexta-feira, para que a gente se lembre, se recorde que nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por cada um de nós. Então aqui o que Tobias faz, quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos. Hoje é sexta-feira. Hoje é o dia de penitência, de fazer jejum de carne, de todo tipo de carne. Eu e minha esposa fazemos. E o que mais tem na sexta-feira? Um monte de churrasco, um monte de barzinho com iguarias aí, com carnes, né? Convidativos, porque aqui nos traz todos os meus irmãos da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. Os meus irmãos, meus amigos, minha família, possivelmente vão fazer um churrasco hoje. Se me convidarem, se der para ir, eu vou. Mas, se tiver um queijo ali, eu como. Se não, fico em qualquer outra coisa, menos carne. Então, meu irmão e minha irmã, por que você cai ainda em muitas tentações e muito pecado? Por que você cai ainda na masturbação? Por que você, homem, ainda atrai sua esposa? Por que você, esposa, ainda atrai o seu marido? E depois vem aquele remorso, aquele arrependimento, aquela sensação de sujeira no corpo, a qual você se lava, mas Satanás está ali te acusando. Olha o que você fez de novo, traiu de novo, se masturbou de novo, deixou esse pecado vir. Porque se você, a partir de hoje, se relembrar, se recordar de Deus, você não cai. Porque Adão e Eva caíram, pecaram. Por quê? Existia uma ordem, não coma do fruto. E o que eles fizeram? Se deixaram ser conduzidos por aquilo que estava olhando, por aquilo que eles estavam vendo, pela tentação ali da maçã. Satanás veio e tentou seduzir e seduziu. Mas quem permite somos nós. Quem permite somos nós. E como que a gente tem que fazer para não cair na tentação? Trazer a memória, trazer a lembrança, nos recordar de que servimos a Deus, que todos estão fazendo, mas eu não. Que todos estão indo, mas nós não. Que todos estão comendo numa sexta-feira aquilo que é um preceito da igreja. Eles querem, mas eu não. E é isso que tem que ser feito, meu irmão e minha irmã. Porque senão fica uma acusação. O que Adão fez quando comeu do fruto proibido, depois se esconderam por vergonha, e ele fez o que? Acusou a Eva. Esta mulher que você me deu. Fez, não. Se ele tivesse se lembrado, se recordado das palavras de Deus, ele não tinha caído. Se você se lembrar, se recordar dessa partilha, você a partir de hoje não cai. Porque vem a tentação, o interior estremece, a carne é fraca. Mas o Espírito nos faz recordar e a quem servimos. Por mais que a carne seja fraca, eu me recordo, eu me lembro e não caio, desvio meu caminho, rejeito, tchau, até logo, fui.
Antes deixar tudo aquilo que é tentador aos olhos, mas voltar e fazer o que é agradável ao Senhor e não ficar lá fazer o que é desagradável ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, como que você vai fazer para não cair? Ativar. Você não pode mais ser guiado por aquilo que vem de velho, porque você não consegue perdoar, porque você ainda se recorda daquilo que é velho. Mas a partir de hoje você tem que preencher, meu irmão e minha irmã, a sua alma. Por isso que ele traz aqui, no versículo 12, como eu me lembrava de meu Deus com toda a minha alma. Você tem que começar a se preencher. Para que você, quando chegar a alguma situação, lembrar, não só nos pensamentos, mas com a alma. Por que você não consegue perdoar? Porque você ainda deixa vir trazer à memória aquilo que aconteceu. Você vai se esquecer? Não, porque Deus nos dotou aqui de uma mentalidade maravilhosa. Mas é se recordando de Deus, se recordando de seu amor misericordioso e fazendo com que aquilo não, mesmo que você se lembre, se recorde, não te afete mais. Porque o amor que eu tenho por Senhor preenche a minha alma. Quando eu estava aqui em meditação, que o Senhor ministrava muito forte, livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 20 ao 25, nos traz aqui. Eu me lembro, sempre me lembro, transido dentro de mim. Então, lembrança do latim é recordar. Então, eu me lembro, eu me recordo, sempre me recordo, né? Eis o que me recordarei ao meu coração, e porque eu espero, os favores de Yahvé não terminaram. Suas compaixões não se esgotaram. Elas se renovam todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Eu digo, minha porção é Yahvé. Eis porque nele espero. Yahvé é bom para quem nele confia, para aquele que o busca. Então está aqui, né? Eu me lembro, eu me recordo, né, do que? Dos favores de Deus, das suas compaixões que não se esgotam. E é exatamente isso. Elas se renovam todas as manhãs. Então é isso que eu tenho que trazer à memória, é isso que eu tenho que me lembrar, me recordar. Daquilo que o Senhor faz por mim todos os dias, das suas bênçãos, das suas misericórdias, do seu amor inesgotável por cada um de nós. Mas se você não começar a travar aqui uma grande batalha, uma grande luta aqui consigo mesmo, você vai sempre cair, 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 cair. Então, meu irmão e minha irmã, primeira coisa, né, que nos traz aqui a continuidade do versículo 10. Todos os meus irmãos da minha raça comiam dos alimentos dos pagãos. A partir de hoje, você tem que decidir, mesmo que eles estão indo. Se você for, não faça o que é mal aos olhos de Deus. E melhor, não vá. O Senhor nos dá toda a direção de fazermos e trilharmos um novo caminho, aqui fazendo a vontade dele. Na continuidade, quanto a mim, eu me guardava de comer dos alimentos dos pagãos. Eles estão fazendo, mas eu não. Eles estão indo, mas eu não. Eles estão aqui se banqueteando, mas não é nada que agrada ao Senhor, então eu não vou, eu não faço. O Senhor me dá outras coisas para fazer. E para finalizarmos, como eu me lembrava de meu Deus com toda a minha alma. E é isso que você tem que fazer. Está com dificuldade de perdoar? Se lembra do Senhor. Lembra daqui da mulher adúltera que trouxeram ao Senhor. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor Jesus pergunta a ela, cadê aqueles que te condenaram? Não estão mais aqui. Vai e não peques mais, pois eu também não te condeno. Meu irmão e minha irmã, todos temos um passado, mas aquele passado que tivemos um dia não pode nos condenar mais, porque o Senhor não se recorda de nenhum deles. É hoje que a gente traga à nossa memória aquilo que é bom, perfeito, agradável, Senhor.
Paremos de ser Maria vai com as outras. Eles estão indo, mas nós não. Eles estão comendo daquilo que não é agradável ao Senhor, mas eu não. Sexta-feira, nos recordemos que hoje, toda sexta-feira, é um memorial. Lembrança, recordar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. E agindo assim, preenchendo a nossa alma, a nossa mentalidade com as coisas do Senhor, a gente não cai, não peca, e a gente trava uma luta dia após dia com nós mesmos, de renúncia para nos mantermos fiéis ao Senhor. Reflita neste dia, meu irmão, minha irmã. Não vá, eles estão indo, eles fazem o que eles quiserem, mas nós cumpramos e vamos fazer a vontade de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. O Senhor te ama demais. Mas a partir de hoje, faça o que é agradável aos seus olhos. Se recorde, se lembre sempre, traga à sua memória os pensamentos no Senhor, que assim como a Tobias, nós não iremos cair, em nome de Jesus. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde.